Olá pessoal, eu me chamo José Ivanilton, moro na aldeia indígena Marcação, da etnia Quiriri Mirandela, que fica situado na cidade de Banzaê, Bahia. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho da professora Valda, que ela pediu para a gente fazer na primeira etapa algumas leituras sobre conhecimentos, práticas tradicionais e a etnoconservação da natureza. E refletir um pouco sobre esse tema, relacionando com a vivência na nossa comunidade. E o tema desse trabalho é Estudos Ecopedagógicos em Etnoconservação com raízes sociopolíticas e ambientais. E a primeira etapa desse trabalho foi fazer leituras de textos relacionados ao tema, depois assistir alguns documentários também relacionados ao tema ambiental, e por último foi responder um questionário que a professora Valda nos enviou para fazer a síntese de tudo o que a gente leu e assistiu. E nesse texto, o que me chamou a atenção é que muita coisa que ele fala tem a ver com a nossa comunidade, já que por muitos anos todos os povos indígenas tiram da natureza apenas o que é necessário para a sua subsistência. Entretanto, o homem branco, ele quer tirar vantagem da terra sem o devido cuidado. Eles sempre jogam venenos na terra para matar, né, como diz, as ervas daninhas, que é o mato, que chama. Já o índio não. Melhor, o indígena. Ele sempre planta e deixa a natureza cuidar do resto. Não joga veneno, nem agrotóxico, e tudo que cresce, cresce saudável. E esse trabalho é da professora Valda, professora da UNEB, e, no caso, da Licei, que é a Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena. E também temos o Centro de Pesquisa da UNEB, que é o Apará. E um dos textos que a professora pediu para a gente ler foi Conhecimentos, Práticas Tradicionais e a Etnoconservação da Natureza. E nesse texto é falado sobre um pouco dos conhecimentos tradicionais e sobre o conhecimento científico. Ambos têm suas especificidades. No entanto, o tradicional, que é o que faz parte da tradição indígena, é sempre mais valorizado. E nesse texto fala sobre a grande importância dos povos tradicionais em relação à conservação da natureza, pois todos os povos tradicionais sempre cuidam da natureza, o meio em que vivem, já que é da natureza que eles tiram o seu sustento. Grande parte da produção de seus alimentos e muitas vezes a produção de materiais para a confecção de artesanatos. Então, a natureza para os povos indígenas é de grande importância, pois também da natureza é tirado as ervas medicinais. A outra etapa que a professora nos pediu para fazer foi assistir alguns videodocumentários relacionados ao tema. E um desses vídeos é de Ailton Krenak. E nesse vídeo ele fala um pouco sobre a grande importância de conservar a natureza e de como atualmente estamos, de alguma forma, prejudicando muito a mãe natureza, fazendo a situação ficar quase que irreversível. A parte que mais me chamou a atenção no vídeo de Ailton Krenak foi essa. Os nossos avós, de alguma maneira, sugeriram que nós deixamos uma pegada individual no mundo. Mas agora
nós estamos sendo surpreendidos com as novidades de que as tecnologias e toda a movimentação que nós fizemos no mundo nos tiraram essa singularidade. Quando eu piso no chão, não é o meu rastro que fica, é o nosso. O nosso de uma humanidade desorientada, pisando fundo. Então, um nenenzinho que está no colo da mãe, trocando a roupinha, esse nenenzinho balança a perninha e afunda o chão. Ele afunda o chão porque para esse menininho circular nesse mundo que nós vivemos hoje, ele vai usar produtos de higiene, ele vai usar fralda, ele vai usar tecidos, ele vai usar materiais que estão comendo a terra em algum lugar. Involuntariamente, ele faz parte dessa predação do mundo que estamos todos consumindo. Nós estamos consumindo o mundo. Eu entendo que ele quis dizer que, de alguma forma ou de outra, todos que vivemos nesse mundo estamos, de certa forma, prejudicando a natureza, já que todo produto que a gente usa, que é industrializado, está sendo tirado de alguma parte da natureza. Estão destruindo o solo, as florestas, os mares e os rios. Dessa forma, a natureza está cada vez mais sendo prejudicada por nós, seres humanos. O vídeo que a gente assistiu foi o de Dona Maria de Lourdes Tumbalalá. Nesse vídeo ela fala de como era antigamente e como está hoje. Ela diz que antigamente tinha muita fartura em suas terras, pois todos tinham liberdade de plantar em suas terrinhas, tiravam muita produção de alimentos, tinha muita caça e muitas ervas medicinais em sua terra. Mas hoje em dia, ela fala que o governo pegou todas essas terras, tomou a terra que eram de todos os indígenas, e eles não têm muita terra para plantar, igual tinha antes. Outro documentário é sobre para onde foram as andorinhas. Nesse é relatado o quanto o homem branco está prejudicando a natureza, o quanto eles estão roubando o espaço que eram apenas dos indígenas e dos animais. Nele apareceram várias cenas de queimadas, todos queimando grandes partes das terras indígenas também, as grandes fazendas dos fazendeiros, que eles fazem queimadas nas terras que eles têm. E isso também acaba prejudicando muito na produção das terras indígenas. Como foi mostrado que antigamente, quando não tinha essas grandes fazendas, a produção de alimentos dos indígenas era muito farta. Mas hoje em dia, com o veneno que eles usam nas plantações, eles acabam prejudicando muito as plantações desses povos indígenas que vivem perto dessas grandes fazendas. Um exemplo também da minha aldeia é que antes da retomada, essa terra era cheia de plantações dos não índios, já que eles tinham, era um exemplo na fazenda Pix, era uma fazenda grande de plantações de milho e feijão, era todo desmatado, mas com a retomada, hoje conseguimos revitalizar toda a nossa mata. Hoje em dia temos as caças que antes não tinham devido aos brancos. Hoje também temos as ervas que há muito tempo tinham sumido, mas estão todas crescendo de volta. Jurema também, antes tinha poucas, mas agora está bem farta. E nessas plantações também a gente não usa veneno e não prejudica em nada o solo. Um exemplo disso é que nosso território dá para ver via satélite. E quando a gente vê, a gente consegue ver perfeitamente o desenho do nosso território, que é o Oktog. E sobre a nossa escola, a gente sempre costuma fazer projetos relacionados
a nossa cultura. E um deles, a gente fez um tour na aldeia. A gente levou todos os estudantes para alguns pontos históricos do nosso território, mostrando como está hoje e contando a história de como foi conquistado esse território, já que a gente sempre pede para uma liderança nos acompanhar e contar a história de como foi a luta de nosso povo para conseguir esse nosso território que hoje está muito bem revitalizado de mata. E como vocês podem ver, aqui atrás de mim tem uma parte do meu território. Antigamente isso aqui era quase todo desmatado, há uns anos atrás, mas hoje, graças às chuvas e a Deus Tupã, né, estamos com nossa terra revitalizada. Então, esse aqui foi meu vídeo, muito obrigado a vocês e é só.